Amém, gente? Gente, eu estou muito, muito animado para compartilhar essa palavra com vocês hoje. Deus tocou no meu coração de uma forma especial nessa semana e eu sei que vai tocar no coração de todos vocês também. Então eu quero logo já ler o texto. Nós vamos ler hoje o texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 40 a 42. E depois nós vamos fazer um pequeno salto para o versículo 49 e 56 para dar continuidade na história. Eu sinceramente amo essa história, sou apaixonado por o que acontece aqui, e vocês vão ver surpresas maravilhosas. Quantos estão prontos? Quantos realmente estão prontos? Amém. Criem expectativa para a palavra de Deus, não em mim, mas sempre criem expectativas na palavra de Deus, porque Deus sempre tem algo novo a nos mostrar. E diz assim a palavra do Senhor no versículo 40 do capítulo 8 de Lucas. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua única filha, de 12 anos, estava morrendo. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo um empregado que disse: Jairo, seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: Jairo, não tenha medo, tenha fé e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago, seus discípulos, entrassem junto com ele, além do pai e da mãe da menina e mais ninguém. Todos os que estavam ali chorando e se lamentando por causa da menina, todos estavam ali chorando e se lamentando por causa da menina. Então, Jesus disse: não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar de Jesus, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto: menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém aquilo que havia acontecido. E até aqui a palavra do Senhor. Amém? Hoje é dia dos pais e nesse dia é um dia reservado normalmente para a gente homenagear os pais, e a verdade é que sempre que nós vamos falar de pais e dar alguma mensagem, nós sempre olhamos para grandes nomes, grandes exemplos de homens, de pais, de pessoas que foram grandes e reconhecidas. Olhamos às vezes para reis, para generais, para guerreiros, grandes líderes, homens famosos, mas a verdade é que hoje eu quero olhar com vocês com os olhos de Deus. Sabe, Deus, Ele não necessariamente olha para o tamanho, não olha para a coroa, Deus não olha para a pessoa porque ela é rei, ou porque ela é mais importante, ou porque ela é famosa, ou porque é muito conhecido, mas Deus olha para homens com um coração parecido com o dele, e sabe, para Deus esses são os grandes homens da Bíblia. Eu quero olhar hoje para vocês, com vocês, para esse homem chamado Jairo, e o título da minha pregação hoje é Um Grande Pai. Um grande pai. Nessa manhã eu quero pensar sobre a vista de cima, a maneira com que Deus olha os homens considerados grandes por Ele. Deixa eu falar uma coisa, esse homem, Jairo, que nós lemos na Bíblia, ele tinha todo um contexto, não era uma pessoa simplesmente comum, era uma pessoa conhecida por algumas pessoas. Jairo, ele era literalmente o líder da sinagoga. A sinagoga era a igreja, é a igreja do judaísmo, da religião judaica, e Jairo era essa pessoa. Ele era o líder da religião, ele era o líder da sinagoga. Sinceramente, Jairo era aquele camarada que ele cuidava tanto administrativamente da sinagoga, como também das reuniões diárias. Era responsabilidade dele os cultos diários, a leitura da Torá, as orações, responsabilidade dele, quem sabe, pastorear o rebanho. Ele era o presidente da sinagoga, se a gente pode dizer dessa maneira, e era um homem conhecido por todos. Nós vemos que se ele era esse homem, e nós sabemos que a religião judaica
era não apenas uma religião, mas ela regia todo o estilo de vida judaico, ela regia as normas, as regras da sociedade judaica. Esse homem, ele literalmente estava abaixo de Deus na hierarquia de governança, no que diz respeito às ordens espirituais, aquilo que Deus tinha para falar para o povo. Ele literalmente era o líder daquele povo, todos conheciam ele, não só por qualquer trabalho, mas o trabalho dele era cuidar espiritualmente da vida das pessoas. Todos conheciam Jairo provavelmente como um homem de fé, um homem que estava tão próximo de Deus a ponto de poder ser o exemplo moral, o exemplo espiritual de uma sociedade ou daquele povoado, daquele local onde a sinagoga estava inserida. Mas essa não é a história de um líder religioso, essa não é a história de um pastor ou de um sacerdote, essa é a história de um pai desesperado. É a história de um pai desesperado, mas poderia ser a história de uma mãe desesperada, por que não? Poderia ser a história de um aluno desesperado, poderia ser a história de um profissional desesperado, poderia ser a história de um filho desesperado. O que eu estou querendo dizer com isso é, por mais que nós estejamos no Dia dos Pais, falando de pais, essa mensagem não é apenas para os pais, mas é para todos nós que estamos aqui nessa manhã. Quantos podem dizer amém? Amém? Vocês estão comigo? Ok, então, a verdade é que nós temos diferentes reações diante dessas muralhas, desses impedimentos que a vida nos apresenta, diferentes reações diante dos problemas, diferentes reações diante do desespero. Sabe, todos nós, infelizmente ou felizmente, ou é inerente, isso não é feliz nem infelizmente, a vida, todos nós nos deparamos em algum momento da nossa vida com um momento de desespero. Se nós não nos deparamos ainda, é quase que de certeza que nós vamos nos deparar, porque isso faz parte da vida, faz parte daquilo que nós vivemos aqui na Terra como seres humanos. As coisas nos desesperam quando nós perdemos completamente o controle, sim ou não? Eu como pai, quando eu perco o controle de uma situação, eu literalmente preciso entrar no meu quarto, eu preciso começar a pensar, porque eu me sinto desesperado. O desesperado é aquele que perdeu completamente as esperanças, ele está desesperançado, ele não tem mais, ele não vê mais saída para onde está, e muitas vezes nós encaramos o desespero, sabe, e eu amo essa história, porque a atitude natural que nós temos diante do desespero, e vocês me digam se é isso ou não, se vocês também é assim, mas a nossa atitude natural diante do desespero, normalmente é sumir, desaparecer. Às vezes a gente não consegue sumir nem desaparecer, porque às vezes não dá para simplesmente largar o trabalho e sair de lá, porque os problemas estão lá. Não, a gente precisa daquele emprego, então a gente não pode, mas a vontade é de sumir. Às vezes a vontade, a gente fala, que vontade de cavar um buraco na terra e me esconder. Eu quero sumir, eu quero desaparecer desse lugar. A nossa atitude natural de seres humanos, e agora falando dos homens também, né, dos pais que estão aqui, é bloquear as pessoas. Mesmo pessoas que querem nos ajudar, porque a gente está tão desesperado que tudo parece tumultuar os nossos ouvidos e a gente não consegue enxergar com clareza absolutamente nada. Nós queremos desaparecer, nós queremos sumir, e é natural às vezes que a gente simplesmente até queira desaparecer da igreja. A gente simplesmente quer dizer, não, eu não vou na igreja porque eu não estou bem. Não, mas a igreja é justamente o lugar da gente estar quando nós não estamos bem. A Bíblia diz que Jesus veio para aqueles que estão doentes e não para os sadios. Foi isso que ele falou na palavra dele. Mas nós, enquanto seres humanos, temos essa tendência natural de querer desaparecer, como se eu não estou naquele lugar, eu não estou enxergando o problema, logo ele não existe mais. Pronto, está resolvido, não está mais lá. Mas eu quero voltar a falar de Jairo, sabe? Às vezes nós queremos desaparecer da igreja porque nós estamos com um problema e queremos retornar aos caminhos de Deus, queremos voltar à presença de Jesus, queremos encontrar Jesus apenas quando tudo estiver resolvido. Isso é uma incoerência absurda. Eu quero voltar a ser quem eu era, primeiro estabilizar a minha situação, aí depois eu posso ir na igreja, eu posso chegar até Jesus, eu vou voltar primeiro a ter a influência que eu tinha,
tinha, eu vou voltar a poder vestir as roupas que eu vestia, eu vou poder voltar, primeiro eu vou voltar a ter o dinheiro que eu tinha, o emprego que eu tinha, a família que eu tinha, e aí então eu posso me aproximar de Jesus, aí então eu posso voltar aí na igreja, porque Deus que me perdoe de alguém me ver nessa situação. Eu não vou pedir para vocês levantar as mãos, só eu levantar as mãos. Nós somos assim, infelizmente nós somos assim. A gente pensa, se eu ignorar o problema, ele desaparece. Mas sabe, a solução dos problemas está disponível apenas para aqueles que estão dispostos a enfrentar os problemas. Não existe solução de problema, não existe resolução do desespero, se nós não estivermos dispostos a enfrentar o problema, a enfrentar as muralhas, a enfrentar os gigantes na nossa vida, não existe solução. Sabe, a solução ela aparece de Deus quando nós nos deparamos com aquela muralha, nós olhamos para o problema, nós olhamos para o desespero e nós sabemos, como eu disse antes, Deus, eu não sei de onde tu vai resolver esse problema, eu não sei com que recurso tu vai resolver esse problema, eu não sei como que tu vai fazer, mas eu sei que tu vai fazer, então eu vou ficar aqui na frente da muralha até que ela desapareça da minha vida, porque eu creio num Deus que é maior do que os meus inimigos, eu creio num Deus que é maior do que os meus gigantes, eu creio num Deus que é maior do que os meus problemas. E eu amo a atitude de Lázaro, de Jairo, eu sabia que eu ia falar Lázaro, não sei porquê, Jairo e Lázaro para mim, não me perguntem, é parecido. Sabe, existem duas classes de pessoas, existem aquelas pessoas que por orgulho preferem esconder todas as suas debilidades. E essas pessoas não conseguem encontrar solução. E existe a segunda classe de pessoas, que são pessoas que passam por cima dos seus pensamentos de orgulho e pedem ajuda. Essas, a Bíblia diz, recebem alívio e liberdade. E Jairo, esse pai que nós estamos falando aqui hoje, ele foi esse homem. Jairo foi exatamente essa classe de pessoas. E hoje eu quero falar sobre a atitude que nós devemos ter, olhando para a vida de Jairo, a atitude que nós devemos ter diante do desespero. A atitude que nós, enquanto pessoas que amamos a Jesus, devemos ter diante dos problemas, diante daquele momento em que nós não temos certeza de nada, nós sabemos só que nós perdemos as esperanças. Qual é a atitude? Porque definitivamente não é se afastar. Definitivamente não é esconder a cabeça num buraco, definitivamente não é simplesmente sair da frente do problema e esperar que ele se resolva sozinho, porque isso não vai acontecer. Quantos estão comigo? Amém. Olha, em primeiro lugar, uma das coisas que Jairo fez foi ir até Jesus. Então, o primeiro ponto, a primeira ideia que esse texto nos dá é: vá até Jesus. Diante do desespero, diante da falta de esperança, quando tudo se perdeu, quando você não encontra mais solução nenhuma, pode parecer óbvio e pode até parecer clichê, mas vá até Jesus. Jairo foi até Jesus. Pode até não parecer muito, mas deixa eu te falar uma coisa: quantas outras soluções nós buscamos para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, antes de ir até Jesus? Quantas soluções nós buscamos e quantas maneiras diferentes de resolver e de acabar com o nosso desespero nós buscamos antes de simplesmente dizer: Jesus, eu preciso de ti, de ir até a presença de Jesus. Sabe, deixa eu contar uma coisa para vocês. Nesse momento, lembram que Jairo era o presidente, digamos assim, vamos usar essa palavra, o presidente das sinagogas, certo? Da sinagoga. Nesse momento, Jesus já não era bem-vindo nas sinagogas. Nesse momento, Jesus já tinha sido expulso de algumas sinagogas, porque o primeiro lugar que Jesus encontrou e foi buscar para pregar e anunciar o seu evangelho e a sua verdade foram as sinagogas, o lugar onde se supõe que nós possamos encontrar a palavra de Deus, certo? As igrejas, o lugar onde se supõe que nós devemos encontrar a adoração a Deus, certo? Foi lá que Jesus foi pregar primeiro, mas Jesus foi expulso de algumas sinagogas. E nesse momento Jesus não era mais bem-vindo. Eu fico pensando o que a teoria dos líderes religiosos falava a respeito de Jesus,
porque eles falavam, ele dizia, esse homem é um herege, esse homem não é filho de Deus, coisa nenhuma, esse homem quer enganar o povo, era isso que se pensava. Não esqueçam que Jairo, na condição de presidente da sinagoga, provavelmente participou de muitas reuniões, muitas discussões, de falar mal de Jesus, quem sabe, a Bíblia não diz, porque ele era um homem religioso, governante da sinagoga, um líder respeitado da cidade, mas agora, a sua religião não é mais o suficiente diante do seu desespero. A religião que ele era o líder não era suficiente para curar a filha dele. Porque ele era o líder dessa fé. Todas as pessoas olhavam para ele como um líder de fé. Mas agora ele vê que a religião não salvou sua filha. A religião não era suficiente. As regras que ele seguia não eram suficientes. As discussões teológicas não eram suficientes. Deixa eu te falar uma coisa, teologia é maravilhoso, porque teologia é literalmente o estudo sobre Deus. Mas às vezes, você simplesmente estudar teologia não significa que você está diante de Jesus. Eu conheço muitos ateus que conhecem a Bíblia muito melhor do que eu. Muitos. A teoria não salvou a filha de Jairo. Mas Jairo ouviu falar desse Jesus. Onde? Quem sabe na própria sinagoga. Quem sabe ouviu falar mal, mas ouviu falar que era um Jesus que dizia que curava cegos, curava pessoas com problema nas pernas, trazia pessoas de volta à sociedade, curava leprosos. E Jairo ouviu falar desse Jesus que todos diziam que era suficiente. E quem sabe Jairo não ouviu dizer, Jairo, parece que Jesus pode curar a tua filha. Quem sabe Jesus tem aquilo que é preciso para curar a tua filha. Quando nós estamos em desespero completo, nós só precisamos experimentar Jesus para ver o impossível acontecer. Nós só precisamos experimentar Jesus para ver o impossível acontecer. Eu amo o que Tiago diz no capítulo 4, no versículo 8 do seu próprio livro, onde ele diz, se aproximem de Deus e Ele acolherá a todos. Se aproximem de Deus e Ele acolherá a todos. E isso era diferente do que a religião de Jairo dizia. Mas Jairo simplesmente deixa tudo de lado e vai até Jesus. Esse foi o primeiro passo que Jairo fez para literalmente suprir o seu desespero e resolver o seu problema. Ele precisou sair da onde estava e ele precisou ir até Jesus. Em segundo lugar, Jairo colocou toda a sua família, colocou a sua filha na frente do seu próprio orgulho. Então, em segundo lugar, se você quer ter uma atitude cristã diante do desespero, escravize o seu orgulho. E essa eu sei que dói. Eu sei que dói porque dói em mim. Escravize o seu orgulho. Jairo engoliu o orgulho, se jogou aos pés de Jesus. Nós vemos no versículo 41, na segunda parte do versículo, que Jairo se jogou aos pés de Jesus. Sabe o que significava se jogar aos pés de Jesus? Na verdade, é o que significa até hoje. Vocês já viram essas coisas, essas besteiras assim, né? Um jogador de futebol muito importante, e aí está todo mundo filmando para colocar na rede social, e ele está chegando num lugar, e aí tem aqueles amigos, né? Os amigos. E aí chega o jogador, e aí o que a pessoa faz? Já viram isso? A pessoa presta reverência, ou se ajoelha, se joga nos pés. Isso, literalmente, com essa atitude você está dizendo, essa pessoa na qual estou me ajoelhando na frente dela, me jogando nos pés dela, ela é mais importante do que eu, ela tem o que eu não tenho, e ela tem aquilo que eu gostaria de ter. Você literalmente fazia isso para reis, para governadores, para imperadores, para pessoas que são mais importantes do que você. Você está dizendo com a sua atitude, ao se colocar de joelho e se jogar nos pés de alguém, você está dizendo com a sua atitude que você é menos importante do que essa pessoa, e essa pessoa tem autoridade completa sobre a sua vida. Você está dizendo, eu me coloco diante dos teus pés, a minha vida te pertence, e o que você disser, eu estou fazendo. Gente, lembrem-se, Jairo era o presidente da sinagoga. Ele era conhecido por todos por ser um homem de fé, um homem respeitado, um homem que falava aquilo que Deus falava, um homem que era a boca de Deus na terra naquela cidade. E Jairo chega
não estava só Jesus, estava uma multidão apertando Jesus de todos os lados, tanto é que Jesus não sabe o que está acontecendo, e uma multidão apertando Jesus, e apertando Jesus, e apertando Jesus. Qual multidão? Os fiéis de Jairo. Qual multidão? As pessoas que frequentavam a sinagoga em que Jairo era o líder, em que Jairo parava na frente do púlpito e dizia aquilo que se devia fazer, em que Jairo lia a Torá e dizia: essa é a maneira correta, é desse jeito que Deus quer vocês. E todos diziam: amém, Jairo, que bom. Esse era Jairo. Agora Jairo chega no meio de uma multidão, olha Jesus e ele não fala nada, mas ele se joga aos pés do mestre e começa a insistir e dizer: mestre, a minha filha está doente, eu preciso de ti, mestre, por favor, venha ao meu socorro, mestre, somente, porque a Bíblia diz que Jairo pediu com insistência. Jairo não disse: Jesus, então, eu sou Jairo aqui, né? Jairo não deu uma carteirada, eu sou o líder aqui da sinagoga, então se precisar qualquer coisa, vocês já conhecem, eu sou uma pessoa muito reconhecida aqui no meio, na cidade, Jairo, então, Jesus, então se tu precisar de alguma coisa, pode falar comigo, as pessoas me ouvem, as pessoas me escutam, eu sou muito influente no meio dos líderes. Alguém já ouviu isso? Qualquer coincidência é mera verdade. Jairo não fez isso. Jairo se jogou aos pés do mestre dizendo: você é mais importante do que eu não sou digno de estar diante de ti de pé, eu me rendo diante de ti, eu coloco o meu orgulho, eu engulo o meu orgulho de homem, de líder, de pessoa respeitada, porque aquilo que é mais importante para mim não é o meu orgulho, mas é a vida da minha filha. Gente, eu não sei o que esse homem estava sentindo, e eu espero nunca passar por isso. Quem sabe alguém que está aqui já passou por isso, e eu sinto muito por isso. Eu tenho 2 meninos pequenos, e enquanto eu escrevia essa mensagem, eu escrevia chorando, porque eu me colocava no lugar de Jairo. Imagina o seu filho na cama, você sabendo que ele vai morrer, nada, nenhum remédio, nenhum médico tem solução para ele ou para ela. É o fim, são os minutos finais, e você tem que fazer uma escolha de dizer: ou eu saio para buscar socorro, ou eu fico nos últimos minutos de vida da minha filha com ela, segurando a mão dela, vendo ela partir para ela. E imagina Jairo pensando, andando até Jesus e dizendo: e se minha filha morre enquanto eu estou no caminho? Eu não vou poder olhar nos olhos dela pela última vez, acabou tudo, eu não vou poder mais ver a minha filhinha, mas eu sei que Jesus tem alguma coisa para mim. Jairo engole o seu orgulho de pai, engole o seu orgulho de líder, engole o seu orgulho de uma pessoa influente na cidade, e todos com admiração começam a olhar: esse Jairo, o nosso Jairo, o pastor Jairo, mas ele é pastor, ele que tem que saber o que tem. Quem sabe sobre milagres é ele, quem sabe sobre Deus é ele, mas ele está se colocando diante desse homem. Jairo faz na frente de todos, sabe? Deixa eu te falar uma coisa, para todos que estão no auditório, mas especialmente para você que é homem e que você que é pai também. Sabe, nós temos um orgulho como masculino muito forte, muito aflorado, e isso às vezes nos afasta do melhor de Deus para nós, porque nós não permitimos aqui dentro da nossa mente, do nosso coração, a ideia de que alguém sabe mais para a nossa família do que a gente. Nós não aceitamos dentro do nosso coração que alguém pode ter uma ideia melhor para a nossa vida financeira do que nós. Nós somos homens, nós somos os responsáveis por suprir a família, nós é que sabemos. Jairo joga tudo no lixo. Sabe, Provérbios capítulo 29, versículo 23 diz o seguinte: o orgulho do homem o humilha, mas o espírito de humildade do humilde obtém honra. Em Tiago 4,6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deixa eu te falar uma coisa, o orgulho foi aquilo que fez Satanás, Lúcifer, ser jogado do céu para baixo. O orgulho é aquilo que nos afasta da presença de Deus, porque o orgulhoso não consegue se aproximar de Jesus e dizer: eu dependo de ti, eu não tenho o que é suficiente, eu preciso da tua presença em mim, eu preciso que tu me socorra, eu não sou suficiente nas minhas finanças, eu não sou suficiente na minha família, eu não sou suficiente como marido, eu não sou suficiente como esposa. Aquele que é humilde obtém respostas de Deus.
Mas aquele que é orgulhoso está sempre afastado do melhor de Deus. Sabe, o orgulho é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Não permita que o orgulho seja o teu dono. Quantas pessoas aqui no auditório, no mundo, nós como seres humanos não pedimos ajuda quando precisamos dela. Achamos que temos o que é necessário em nós mesmos para vencer os vícios. Nós damos conta. Eu dou conta, eu sou homem, eu sou uma mulher, eu sou mãe de família, eu sou um filho empoderado, eu estou na universidade, eu dou conta. Eu dou conta de resolver esse problema no trabalho, eu dou conta de reconectar com a minha mulher, com o meu marido, eu dou conta da minha vida, eu dou conta de me livrar do vício da pornografia, eu dou conta sozinho, eu não preciso de ninguém. Boa sorte tentando sozinho, porque é a única coisa que você vai ter, sorte. E você não precisa disso, porque Jesus, quando veio à terra e quando subiu aos céus, disse: eu vou mandar o Auxiliador, o Espírito Santo, que habitará no coração de vocês, e Ele ensinará a vocês o caminho da justiça, da verdade. É Ele que vai ensinar vocês sobre todas as coisas. Você não precisa resolver as coisas sozinho. Você não precisa tentar vencer os problemas da vida sozinho. Você não precisa vencer o desespero sozinho, porque o Espírito Santo está com você e Ele diz: apenas me peça, e eu estou aqui para te ajudar a vencer. Nós vamos vencer juntos. Em terceiro e último lugar, se você quer passar pelo desespero da melhor maneira possível e alcançar o favor de Jesus, alcançar o olhar de Jesus, preste atenção. Espere em Deus. Espere em Deus. Espere em Deus. Com certeza esse é o maior teste de fé para um pai ou para Jairo nesse momento. Jairo não recebeu o que estava buscando de imediato. Presta atenção nisso. Se você está dormindo agora, acorda, que agora é a hora, é o final, é a melhor parte. Jairo precisou esperar Jesus. Ele não recebeu imediatamente aquilo que ele estava buscando. Sabe por que nós pulamos o texto? Por que nós não lemos os versículos que estavam no meio? Porque no meio, depois da primeira parte dos versículos, a primeira parte dos versículos que nós lemos, entre o começo e o restante do texto, do diálogo de Jesus com Jairo, sabe o que acontece? Uma mulher, depois que Jairo já se jogou nos pés de Jesus, depois que Jairo já começou a falar com Jesus e implorar por socorro, uma mulher começa a puxar e tocar em Jesus, e Jesus, no meio da multidão apertada, diz: alguém me tocou, aconteceu alguma coisa, alguém me tocou. E os discípulos dizem: Jesus, você só pode estar ficando maluco, a multidão está te pressionando, todos estão te tocando. Não, mas alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu cura, e eu preciso conhecer essa mulher. E no meio daquele momento em que Jairo estava suplicando a presença de Jesus, quem sabe Jairo ainda estava de joelhos suplicando ao mestre, conversando com o mestre, Jairo precisa parar e esperar, porque Jesus vira para trás e começa a atender uma outra mulher. E eu fico pensando, o que será que Jairo estava pensando? Uma mistura de raiva, uma mistura de sentimentos, de dizer: eu cheguei primeiro, era a minha vez, Jesus já estava dando atenção para mim, como é que você me interrompe desse jeito? Mas sabe o que Jairo experimentou? Ao invés disso, o que Jairo experimentou foi ver uma cura diante dos olhos dele. Ele viu exatamente o que ele foi buscar na presença de Jesus. Sabe, porque esse é Jesus. Jesus conhece o nosso coração mais do que nós nos conhecemos. E esse é Jesus que para os momentos da nossa vida para dizer: sabe de uma coisa, Samara, você está precisando de um pouquinho mais de fé, deixa que eu vou te dar um empurrãozinho, porque a Bíblia diz que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nós não temos fé por conta própria, mas é Ele que cria a fé em nós. E Jesus disse: Samara, quer saber de uma coisa? Eu preciso fazer uma coisa no meio do caminho, eu já vou te atender, mas dá uma olhada no que eu vou fazer. E Jesus cura uma mulher que estava 12 anos com fluxo de sangue, se arrastando, se rastejando, porque Lázaro podia vencer. Tem solução. Eu vim para o lugar certo, eu tomei a decisão certa de engolir o meu orgulho, de vir até Jesus. E sabe de uma coisa? Jairo esperou. Jairo, quem sabe, começou a observar e disse: eu estou esperando demais. Mas Jairo foi encorajado pela cura da mulher. Ele viu exatamente aquilo que ele estava buscando. Mas sabe, enquanto Jairo estava ali olhando,
Quem sabe o primeiro momento, o momento de raiva, de dizer, puxa, essa mulher passou na minha frente. Quem que ela pensa que é? Logo depois ele experimenta essa sensação de dizer, ele pode mesmo, ele tem poder mesmo. E logo depois disso, quando a fé de Jairo está lá em cima, a fé já não era mais por aquilo que ele não via, mas era por aquilo que ele conseguia ver na frente dele, nos olhos dele. Chega o servo dele e diz, Jairo, não incomoda mais Jesus, sua filha já morreu. Enquanto Jairo esperava Jesus, não deu tempo, foi tarde demais. Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Olha esse combo de emoções. Mas sabe, Jesus sempre tem uma palavra para ordenar a morte que se retire. Jesus hoje tem uma palavra para ti, e hoje Ele está ordenando que a morte se retire da tua vida, a morte dos teus sonhos, a morte da tua família, a morte do teu relacionamento. Não morrerá, mas viverá para a glória do Senhor Jesus. Sabe o que Jesus diz quando o servo começa a falar, Jairo, não incomoda mais Jesus, porque a tua filha já morreu? Jesus olha para Jairo e diz, Jairo, não tenha medo, mas tenha fé, porque ela ficará boa. Vai ficar tudo bem, Jairo. Não precisa ter medo, vai ficar tudo bem. Sabe, fé é acreditar quando parece totalmente impossível acreditar. Isso que é fé. Quando é totalmente impossível acreditar, aí é fé. Se você está vendo a possibilidade real, natural, palpável, você não precisa ter fé para acreditar, porque os seus olhos estão vendo. Você não precisa exercitar a sua fé. Mas quando um servo, quando alguém na sua vida diz, olha, chega, Naor, acabou, não incomoda mais Jesus, porque isso já morreu na tua vida. Não enche mais Jesus com os teus planos e os teus sonhos, porque já acabou, não tem mais solução, já morreu. Aí a fé é necessária novamente, porque você precisa continuar olhando para Jesus e dizer, ok, morreu, mas eu acredito que Jesus pode ressuscitar. Eu acredito que Jesus tem a vida. Fé é acreditar quando parece impossível acreditar. Sabe, a fé de Jairo se tornou realidade enquanto ele e a sua esposa viam Jesus tomando a menina pelas mãos e levantando, levanta menina, chega de dormir, acabou isso, levanta. E a filha levantando, respirando, abraçando os pais, e os pais sem poder acreditar naquilo que estava acontecendo. Jesus ressuscitou a minha filha. Deixa eu te falar uma coisa, as circunstâncias da tua vida podem estar dizendo que acabou, que não tem mais solução, que morreu. Seu sonho morreu, seu propósito morreu, o seu tempo de servir a Deus morreu. O que você fez no passado era tudo o que Deus tinha para ti. As circunstâncias da vida, as pessoas à tua volta podem estar dizendo, a tua falha selou o teu destino. E quando você falhou, você morreu para Deus. Quando você falhou na sua empresa, acabou. Quando você falhou com a sua família, acabou. Quando você falhou nos seus relacionamentos, quando você falhou naquilo que você tinha o orgulho de dizer, eu dou conta, eu consigo. Quando você falhou e o mundo todo está dizendo, morreu, acabou, Jesus está dizendo, não tenha medo, tenha fé, tudo ficará bem. Não tenha medo, tudo ficará bem. Não tenha medo, tudo ficará bem. Jesus diz em João capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabe, às vezes nós queremos que os nossos sonhos antigos simplesmente voltem à vida. Mas eu também acredito num Deus que não simplesmente ressuscita coisas mortas, coisas enterradas, mas eu creio num Deus que faz da morte virar vida, como uma semente de uma árvore que precisa primeiro morrer no solo, na terra, para então nascer uma planta, para então nascer uma flor, para então nascer uma árvore. Às vezes, Deus permite que as coisas na nossa vida realmente morram. Isso, eu sei que não é bom, eu sei que não é prazeroso de sentir, eu sei que não é prazeroso de viver, mas eu te falar uma coisa, se você crer, Deus tem vida para você.
E se você crer, e Deus tem vida para você, e quando Deus traz da morte para a vida, o nome dele é muito mais glorificado do que se ele tivesse ido lá e curado a menina enquanto ainda estava com vida. Sabe por quê? Porque todos à volta da família, todos à volta da menina tinham visto que ela estava morta. E por isso começaram a zombar de Jesus, que dormindo, Jesus não sabe de nada, esse homem nem é filho de Deus, a gente sabe que ela está morta, nós já vimos que não respira mais, nós já vimos que acabou, mas Jesus chega no lugar onde ninguém imagina para dizer: vocês estão vendo morte? Só um pouquinho, porque eu vou fazer vida, eu vou fazer vida. Jesus tem vida para mim e para você. Por isso vá até Jesus, e Jesus diz: venham a mim, eu sou Jesus que ama, que aceita uma e outra vez. Não tenha vergonha nessa manhã dos teus erros, porque Jesus é a esperança para mim e para você. Escravize o seu orgulho, porque ele vai te afastar de viver o melhor de Deus nessa vida. E por último, espere por Jesus, porque no tempo certo, na hora certa, ele trará tudo que está morto à vida. Não desista porque parece que está demorando. Não dê as costas, não enterre a cabeça, não tenha medo, porque nós estamos falando aqui não a respeito do pai que era Jairo, mas nós estamos falando de um grande pai, o nosso Pai que está no céu, que não nos abandona no dia de crise, não nos abandona no dia de morte, não nos abandona quando as tempestades vêm, não nos abandona quando a esperança vai embora do nosso coração. Ele continua presente em você nesse lugar, e Ele quer trazer tudo que está morto à vida em nome de Jesus. E quantos podem dizer amém? Amém, amém. Será que nós podemos ficar de pé?